Hoje em dia, a gente fala de inteligência artificial, como se fosse algo super corriqueiro, né? Está no nosso celular, sugerindo música, no GPS. Mas o que me deixa fascinada é voltar no tempo. Imaginar, tipo, uma sala nos anos 50, com o pessoal tentando pela primeira vez fazer uma máquina pensar. O que passava na cabeça deles? Para explorar isso, hoje a gente vai mergulhar numa conversa com uma figura assim monumental, John McCarthy. Ele não só cunhou o termo inteligência artificial, como fundou os laboratórios de IA no MIT, em Stanford, criou a linguagem Lisp. Que foi a base de tudo por décadas, né? Exato. E a nossa missão aqui é entender o obstáculo fundamental que esses pioneiros encararam e que, de um jeito surpreendente, ainda assombra a área. E a primeira coisa que salta aos olhos na fonte é um otimismo que hoje parece quase ingênuo. Sim. A lógica na época era, tipo, ok, a gente já faz computadores resolverem problemas matemáticos super complexos. Coisas que um humano leva anos para aprender. E isso, então as tarefas simples do dia a dia. Isso vai ser moleza. Só que a realidade, né, deu um tapa na cara dessa ideia. Foi o exato oposto. Totalmente o oposto. As coisas que uma criança de 5 anos faz, sem nem pensar. Tipo, reconhecer a voz da mãe, pegar um brinquedo. Andar pela sala sem tropeçar. Exato. Isso virou o desafio mais colossal para IA. É um paradoxo muito maluco, não é? Totalmente. E o porquê desse paradoxo é a chave de tudo. O que o McCarthy chama de mundo do senso comum é um emaranhado de conhecimento implícito, sabe? De suposições, de contexto. Coisas que a gente absorve sem nem perceber. E é muito difícil traduzir isso para a linguagem fria e literal de um programa. E aí ele aponta uma divisão que existe até hoje nas abordagens para criar IA. De um lado, a abordagem biológica, psicológica, que tenta imitar o cérebro, as redes neurais. Copia a gente. Isso. E do outro, a abordagem que ele defendia, que era da ciência da computação. Espera um pouco. Essa segunda abordagem, ela não parece um pouco, sei lá, fria demais? Quase como se ele tivesse desistindo de entender a inteligência de verdade e só quisesse uma ferramenta que funciona? É uma ótima provocação. E ele provavelmente concordaria com a parte do não se importar com o como, pelo menos no sentido de copiar humanos. A visão dele era muito pragmática. O objetivo não é criar um humano artificial. Certo. É criar uma máquina que resolve problemas de forma inteligente no mundo. Ele dizia que tentar imitar o cérebro, historicamente, não tinha levado a grandes avanços práticos. E focar no problema em si. Era muito mais produtivo. O foco dele não era na biologia, era na lógica. Entendi. O negócio não é fazer uma cópia, é chegar no mesmo resultado, talvez por um caminho. Completamente diferente. Isso leva a gente para o problema central que ele identificou. Como que a gente pega esse conhecimento todo bagunçado do senso comum e organiza de um jeito que um computador consiga usar? Exato. E a resposta que ele encontrou nos anos 70 tem um nome que parece de ficção científica: raciocínio não monotônico. Isso, o nome assusta um pouco, mas a ideia por trás é genial e bem intuitiva. Para entender o não monotônico, a gente pode pensar no oposto, que é a lógica matemática clássica, a monotônica. Ok. Nela, o conhecimento só se acumula. Se você sabe a premissa A e a premissa B, você chega na conclusão C. Se depois alguém te diz que a premissa D também é verdade, a conclusão C continua lá, de pé. Nada invalida o que veio antes. Exato. O seu conjunto de verdade só cresce. Certo. Tipo, se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, a conclusão é Sócrates é mortal. Se depois eu adiciono que Sócrates tinha um nariz grande, isso não muda nada, ele continua mortal. Perfeito. É como a matemática funciona. É seguro, previsível, um sistema fechado. Mas o mundo real não é assim. O mundo real é tudo menos isso. O nosso raciocínio tem que ser ágil, tem que lidar com informação que falta. A gente faz apostas o tempo todo com base em suposições, né? Então a lógica monotônica seria péssima para, sei lá, planejar um piquenique? Porque a premissa "o céu está azul" me leva à conclusão "vamos ter um piquenique". Mas aí chega uma nova informação, alerta de furacão emitido para sua região. Exato.
Essa nova premissa não só se soma às outras, ela explode a conclusão original. É o exemplo perfeito. Você não esperou ter 100% de certeza. Você assumiu o padrão céu azul significa bom tempo e agiu. O raciocínio não monotônico é a formalização disso, dessa capacidade de agir com base em suposições e, o mais importante, de voltar atrás quando novas evidências aparecem. E aí entra o exemplo clássico dele. O do pássaro. Imagina que um cliente te pede para construir uma gaiola para o pássaro de estimação dele. Ok, primeira coisa que vem na cabeça, a gaiola precisa ter um teto, senão o pássaro voa para fora. Exatamente. Sua conclusão padrão é precisa de teto, baseada na suposição padrão pássaros voam. Sim, Agora o cliente adiciona uma informação. Ah, esqueci de mencionar. Meu pássaro é um pinguim. pronto. A minha conclusão foi pro lixo. O teto virou opcional. Isso. A lógica não monotônica permite que um sistema faça exatamente isso. Trabalhar com padrões e revisar tudo quando surge uma exceção, em vez de precisar saber, de antemão, uma lista infinita de todas as aves que não voam. Pinguins, avestruzes, emas. Um pássaro com o pé preso no cimento. Exato. Risos. É impossível listar tudo. Entendi. Mas isso me parece incrivelmente difícil de programar. Como que uma máquina decide qual é a suposição padrão? Pra gente, pássaro voa é óbvio, mas para um computador que nunca viu um pássaro. E essa é a questão de $1 milhão. Você tocou no coração do problema. O raciocínio não monotônico é a ferramenta, a mecânica da lógica. Mas para essa ferramenta funcionar, ela precisa de um banco de dados gigantesco de suposições padrão sobre o mundo. Um Google do senso comum. Basicamente, existe um projeto, o Psyche, que está tentando fazer isso há quase 40 anos. É um trabalho monumental de ensinar a uma máquina as milhões de coisas óbvias que a gente sabe. E essa distinção entre um raciocínio mais esperto e a força bruta me lembra de uma história incrível da fonte sobre uma aposta que o próprio McCarthy fez. Ah, sim. Ele colocou o dinheiro dele na mesa, né? Certíssimo. Em 1968, ele apostou com um mestre de xadrez escocês, David Levy, que em 10 anos um computador o venceria. Uma aposta bem ousada para a época. Muito. Levy era um jogador fortíssimo, e a partida aconteceu em 78, o melhor programa da época contra o Levy. E E o Levy ganhou. Levy ganhou por 3,5 a 1,5. Ganhou a aposta. Mas aí vem o pulo do gato. O McCarthy comenta que, hoje, óbvio, qualquer programa de celular aniquilaria o Levy daquela época. Só que, e isso é o mais interessante, ele não parecia muito impressionado com essa vitória. Não mesmo. Ele era, na verdade, um crítico da forma como os computadores venceram. Exato. E isso conecta com todo o resto. O ponto dele era que os programas de xadrez não venceram por ficarem mais inteligentes no nosso sentido da palavra. Eles não desenvolveram intuição. Nenhuma. Eles venceram usando uma quantidade assim obscena de força bruta computacional. O Deep Blue, que venceu o Kasparov, analisava 200 milhões de posições por segundo. É um absurdo. É uma abordagem que funciona maravilhosamente bem para um universo fechado como o xadrez. Então, para o McCarthy ganhar no xadrez desse jeito, não provava que a máquina era inteligente. Só que ela era uma calculadora absurdamente rápida. Precisamente. E essa força bruta não te ajuda a decidir se a gaiola de um pinguim precisa de teto. Não mesmo. Você não pode calcular a solução para a maioria dos problemas do mundo real. Eles são abertos, ambíguos, cheios de contexto. Eles exigem o tipo de raciocínio flexível que a lógica não monotônica tenta capturar. A vitória no xadrez foi um marco da engenharia, mas para ele, um desvio do caminho principal. O que eu achei fascinante também é como essa busca por criar uma mente artificial forçou a gente a olhar diferente para nossa própria mente. McCarthy fala do impacto da IA na psicologia, que na época, nos anos 50, 60, era dominada pelo behaviorismo. Sim. A ideia da mente como uma caixa preta. Os behavioristas radicais, como Skinner, defendiam que a ciência só devia estudar o que é observável. Entra um estímulo, sai uma resposta. O que acontece no meio, os pensamentos, os sentimentos, não importava. Era inacessível ou irrelevante.
E o McCarthy usa uma analogia fantástica com um computador antigo, o IBM 704. Ele diz que a única regra de estímulo-resposta que você via nele era, se você apertasse um botão, uma luz amarela acendia. Se você fosse um psicólogo behaviorista estudando esse computador, sua pesquisa acabava aí. Apertar botão causa luz amarela. Fim. Exatamente. Mas para entender de verdade o que o computador fazia, você precisava abrir a máquina e olhar o programa, a fiação, a estrutura interna. A mente do computador. Isso. A ideia de que você podia criar modelos de processos internos deu aos psicólogos cognitivos a permissão para abrir a caixa preta da mente humana e mapear o que tinha lá dentro. A IA forneceu uma linguagem para pensar sobre a cognição. E se a gente pode começar a entender os processos internos, isso nos leva inevitavelmente à grande questão filosófica, né? Uma máquina pode ser genuinamente consciente? Pode ter uma experiência subjetiva? É a fronteira final. A fonte menciona o teste de Turing, claro. A ideia de que se a máquina te engana, então ela pensa. Mas a visão do McCarthy sobre a consciência é, de novo, muito pragmática, antimística. Para ele, a consciência não é uma substância mágica, uma alma. É uma estrutura organizacional complexa. Uma arquitetura. Com as peças se encaixam. Exato. Memória, percepção, planejamento, tudo interagindo de maneiras específicas. Ele tem uma citação bem provocadora sobre isso. Ele diz que a ideia de que humanos têm algo a mais como intuição ou espiritualidade é uma posição que esteve em retirada por várias centenas de anos conforme a ciência avança. Uau! É uma fala bem forte. Ele basicamente diz que a mágica da consciência é só um problema de engenharia que a gente ainda não resolveu. E isso me leva a uma outra questão que ele levanta, que é quase um paradoxo. Por que demorou tanto para a gente conseguir formalizar ideias que parecem tão simples, como a do pássaro e do pinguim? Sim, é uma observação brilhante. Ele diz que se a IA levar 200 anos, a parte mais difícil do livro que a explicará será o capítulo que justifica por que as pessoas não pensaram nisso antes. E a resposta dele é que nós somos péssimos em observar nossos próprios processos mentais. O senso comum é como a água para o peixe. A gente está tão imerso que não o vê. E essa dificuldade de autoobservação Nos conecta direto a um projeto muito mais antigo, o de Sócrates. 2.500 anos atrás. A missão de Sócrates era andar por Atenas conversando com generais, políticos, artesãos, e ele descobria que, embora eles fossem super competentes no que faziam, Nenhum deles sabia explicar como fazer. exato, o general não sabia definir a coragem, o político não sabia definir a justiça. Eles tinham o conhecimento, mas não tinham o conhecimento sobre o conhecimento. Eram, nas palavras de Sócrates, ignorantes sobre a própria sabedoria. Perfeito. E o projeto da IA, na visão de McCarthy, é o próximo passo lógico nessa jornada. Não é mais só apontar a falta de explicação, como Sócrates fazia. É tentar, de fato, construir um modelo funcional e explícito desse conhecimento. É responder à pergunta de Sócrates não com filosofia. Mas com engenharia. O que é irônico, porque se Sócrates estivesse aqui hoje, ele ia passar o dia interrogando o engenheiro do Google até o coitado admitir que não sabe como o algoritmo dele funciona. Sem dúvida. A complexidade dos sistemas modernos já os tornam caixas pretas até para quem os criou. Mas a ambição fundamental continua a mesma. Então, no fim das contas, a grande lição que eu tiro dessa análise do pensamento do McCarthy é que o maior gargalo para a IA nunca foi a falta de poder de computação, nem a matemática complexa. O verdadeiro muro a ser escalado era, e ainda é, a nossa própria incapacidade de descrever o conhecimento óbvio do senso comum. Exatamente. É por isso que, quando perguntavam a ele sobre o futuro, ele se recusava a dar uma data. Ele dizia que pode levar 50 anos ou 500. Tudo depende de quantas barreiras conceituais, como foi a do raciocínio não monotônico, ainda estão escondidas na nossa frente. Mas ele acreditava que era possível. Ah, sim. Ele apostava firmemente contra os céticos. Para ele, não era uma questão de se, mas de quando e como. E isso nos deixa com uma ideia provocadora da fonte para a gente refletir. Sim. O McCarthy menciona que, num sentido muito técnico, os computadores já são mais autoconscientes que os humanos. Como assim?
Um programa pode examinar o próprio código em busca de erros. É uma forma de autoobservação perfeita que é impossível para a gente. O que falta, claro, é autoconsciência no sentido humano. Se ver como um agente no mundo com objetivos, identidade. Certo. Isso me leva a uma pergunta que fica martelando. Se um dia uma verdadeira autoconsciência de máquina for desenvolvida, ela vai se parecer com a nossa, moldada pela evolução, pela sobrevivência? Ou poderia ser algo completamente diferente. Exato. Por ser uma inteligência de origem fundamentalmente diferente, a sua forma de ser consciente poderia ser algo tão alienígena, tão diferente que a gente nem tem palavras ou conceitos para imaginar hoje. Nossa, é uma ideia que dá um nó na cabeça. Que tipo de consciência seria essa, sem o medo da morte ou a necessidade de pertencer? Fica aí a reflexão.